Uma das matérias mais difíceis que eu tive na faculdade foi a disciplina de estatística. O professor que dava essa matéria era o professor Silvio, e um dia um dos meus colegas, na verdade um grande amigo meu, comentou sobre esse professor. Cara, esse professor é como uma régua de aço. Ele não se dobra nem para a esquerda nem para a direita. Ele é inflexível. Bom dia, soldados da madrugada. Nós estamos começando hoje o nosso projeto de oração na madrugada, o projeto que fez surgir esse podcast que você está escutando aí. E eu vou trazer para você aqui todos os dias o resumo da mensagem que nós tratamos na madrugada. A gente abre uma live no Instagram só para você entender como é que funciona. E nessa live do Instagram eu reflito com as pessoas através de um texto bíblico e depois faço algumas considerações sobre esse texto bíblico. E o tema dos 7 dias dessa nossa temporada de oração na madrugada vai ser orações de impacto. Eu acredito que existe uma oração específica para cada momento da nossa vida. E a primeira oração que nós vamos ver é a oração de Jacó, quando ele luta com Deus, a oração de alguém que é obstinado. O dicionário traz qual que é a definição de obstinado. É aquele que é irredutível, inflexível, igual aquele meu professor lá da faculdade. A pessoa que não tem redutibilidade ou que é inflexível é uma pessoa obstinada. E nós precisamos ser obstinados em relação a algumas coisas da nossa vida. Acontece que às vezes a gente fala que é obstinado, mas na verdade nós não estamos realmente sendo obstinados. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22, e lá diz assim: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Se tem uma coisa na vida que eu e você precisamos ser obstinados, inflexíveis, irredutíveis, focados, desejosos, essa coisa tem que ser a bênção divina. Agora, acontece que a gente precisa fazer algumas reflexões em cima desse texto que nós acabamos de ler. Quais são as marcas que você carrega na sua vida das lutas que você já teve com Deus? Porque aqui a Bíblia diz que Jacó estava lutando com Deus a ponto de não deixar Deus sair, e talvez essa seja o primeiro relato de jiu-jitsu da história da humanidade. O jiu-jitsu estava tão intenso ali que o anjo não conseguia sair, teve que tocar a perna de Jacó para poder sair daquela situação. Teve que tocar de forma sobrenatural e teve que deixar uma marca importante em Jacó. A dor fez com que ele soltasse o anjo ou Deus que estava ali lutando com ele. Quais são as marcas que você carrega das lutas que você tem com Deus? Quando foi a última vez que você ficou sozinho com Deus, de verdade, sozinho de verdade? Que você deixou pai, deixou mãe, deixou seus filhos, buscou um ambiente com tranquilidade, buscou o silêncio da madrugada e foi orar de verdade com Deus? Quando foi a última vez que você lutou com Deus, que você colocou para Deus em luta, em batalha, aquilo que você almeja para a sua vida? Quando foi a última vez que você permaneceu diante de Deus até
ter a convicção da sua bênção, até ter a certeza de que Deus derramou a bênção sobre você. Para Deus abençoar, eu preciso primeiro reconhecer quem eu sou. Antes do anjo abençoar Jacó, ele perguntou: quem é você? Qual que é seu nome? O nome naquela época representava um estigma. O nome era muito mais do que simplesmente letras. O nome representava o comportamento. O nome representava uma história de vida naquela pessoa. Eu tomei o cuidado e busquei qual que é o significado do nome Jacó. O significado é aquele que segura pelo calcanhar. E a pronúncia do nome Jacó no original, Yaakov, é uma pronúncia que pode ser assimilada à pronúncia de enganador. Então, quando Jacó reconhece qual que era o nome dele, ele estava dizendo diante de Deus: eu posso ser também um enganador. Talvez eu enganei as pessoas durante a minha vida e estou agora diante do Senhor reconhecendo quem eu sou. Quando Jacó reconhece quem ele é, Deus tem a oportunidade de mudar sua história. A bênção de Jacó começa mudando o nome dele. A mudança de nome para Israel, que agora significa aquele que luta com Deus ou príncipe de Deus, a mudança significa o início de uma nova fase. Ela simboliza uma transição espiritual e o novo propósito de sua vida. Agora, talvez você esteja se perguntando aí o que é ter a bênção de Deus nos dias de hoje. Eu vou te responder o que é ter a bênção de Deus, o que significa ter a bênção de Deus e o que não significa, o que não é ter a bênção de Deus. Ter a bênção de Deus é buscar alinhamento celestial, é buscar de Deus a autorização para seguir, é buscar de Deus o empoderamento para poder seguir adiante, é buscar de Deus a direção, o direcionamento. Isso é a bênção divina. A bênção divina é a autorização para você seguir sabendo que você não está sozinho mais. É seguir debaixo de uma anuência, é estar debaixo de uma perspectiva divina. É estar convicto da vitória apesar das lutas e dificuldades. É a certeza de que você, a partir deste momento, não caminha mais sozinho. Agora, o que não é a bênção divina? A bênção divina não é a autorização para fazer qualquer coisa e de qualquer jeito. A bênção divina é a autorização, não é uma autorização para fazer o errado. Analise sua vida, veja como que você tem se comportado e alinhe a sua vida às expectativas de Deus sobre você. Se você busca a bênção divina, é aí que você precisa andar corretamente. A bênção divina não significa um passe de mágica, que hoje tudo está de um jeito e amanhã vai tudo se resolver num abrir e fechar de olhos. Apesar de que Deus tem a possibilidade de fazer isso em minha vida e na sua vida, Ele não escolhe agir desse jeito porque existe algo natural que eu e você precisamos fazer. A bênção divina também não é a certeza de uma vida sem dificuldades. Não existe nenhum lugar na Bíblia que Deus promete que você não vai ter dificuldade. Vem me seguir que tudo vai ser fácil. Muito pelo contrário, quem promete as facilidades, se nós prostrados adorarmos a Ele, é o inimigo de nossas almas. Por fim, eu quero te dizer que a bênção divina não é tomar o caminho mais fácil. Pelo contrário, é fazer sempre aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Desejo que Deus derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida. E se você escutou esse áudio até aqui e está determinado a buscar a bênção de Deus, me mande a palavra obstinado. Pode ser no meu WhatsApp ou pode ser no comentário aqui do Spotify.